Guarda um pouquinho. Você apertar o F5 e depois clicar em cima da live, tá? Ah, já entrou. A Camila tá me dizendo aqui que já entrou. Eu clico no F5 agora? Isso, agora atualiza. Já está online. Agora atualiza e clica e clica aí na live. O que apareceu aí para você? Sim, eu sei. Aqui não apareceu nada, não. Deixa eu ver aqui. F5. Tá assim, YouTube. Eu vou te mandar o link aqui, então, Ali escrito pelo assim, Facebook, tá? ao vivo agora. Isso, é isso mesmo. Clica aí. Clicar aqui ao vivo agora. Isso. Já está ao vivo, tá? O pessoal já está dando boa noite aqui, já tem 23 pessoas assistindo. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Gente, olha só. A gente está iniciando hoje o programa do nosso querido amigo Gease Amais, né? O Gease, ele é terapeuta, né? Terapeuta de regressão, e também ele é um apômetra, bastante experiente, já está há muito tempo, né? Aí trabalhando com apometria. E ele vai fazer com vocês, vai começar hoje, né? Hoje é o primeiro programa, é o programa Apometria e as Personalidades Psíquicas, tá? Então ele já está online, eu só vou perguntar para ele se ele... Você já está vendo aí as mensagens, Gease? Estou vendo aqui as Está mensagens. vendo, né? O pessoal dando boa noite, né? Ok, tranquilo, tudo bem. Muito boa noite para todos. Eu sou o Gease Amais, né? Terapeuta holístico especializado em terapia regressiva, os recursos, os conhecimentos do desdobramento consciente e da apometria. E para que nós consigamos fazer um excelente trabalho, eu pediria para que todos pudessem ir curtindo aí, né, o canal, o vídeo, de modo que nós consigamos divulgar mais esse trabalho, né? E eu coloquei o título, cujo será do meu próximo livro, chamado Apometria e as Personalidades Psíquicas. O subtítulo dele é Novos Rumos para a Psicoterapêutica da Alma. Então, veja bem, entende-se por apometria o conjunto de procedimentos terapêuticos desenvolvidos pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, né, em 1965, no Hospital Espírita, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fundamentado em 13 leis. Esta técnica faculta, né, faculta a possibilidade de abordar, manusear e tratar os corpos do agregado humano. Sua ação se faz através do impulso mental de um operador movido pela força de vontade. Então, serve para tratar distúrbios de ordem psíquica, espiritual, de encarnado, principalmente, até porque quem trouxe esta ferramenta foi o senhor Luiz Rodrigues, um terapeuta porto-riquenho, né? Que ele nem era espírita, então ele trouxe essa técnica para ser trabalhada assim no consultório. O Dr. José Lacerda de Azevedo, que viu a rica possibilidade de trabalhar com esta ferramenta no trabalho desobsessivo, utilizando a mediunidade, a sensitividade. Então, eu queria deixar bem claro que o sistema terapêutico desenvolvido pelo Dr. José Lacerda de Azevedo difere do nosso, que é o desdobramento múltiplo, né? Que nós vamos estar fazendo um trabalho e divulgando aqui neste canal, falando muito sobre as personalidades psíquicas.
Então, a terapêutica das personalidades psíquicas, né, seria personalidades múltiplas e subpersonalidade, faculta uma maior compreensão das causas dos problemas, uma maior clareza dos elementos em terapia, né, e uma maior amplitude de recursos e possibilidades a serem utilizadas. Então, eu queria deixar claro que trata não só os corpos sutis em desarmonia, né, como também os elementos inteligentes dissociados da consciência, aí chamados personalidades e subpersonalidades. Então, esse trabalho é muito, assim, delicado, porque uma coisa que eu queria explicar, né? Os corpos sutis, os 7 corpos, né? O agregado humano, digamos assim. O agregado perispiritual é o conjunto de estruturas que servem de veículos para a manifestação do espírito que somos e de sua consciência, nos vários planos em que atua. E o suporte do espírito é composto dos seguintes elementos principais: 7 corpos, né? Falamos aí do Atma, do corpo búdico, do corpo mental superior, do corpo mental inferior, do corpo astral, né? Estes 5 corpos, então, é o conjunto que forma o perispírito. Depois nós temos o corpo duplo etérico, a sede dos nossos chakras, e o corpo físico, né? Então, estes corpos sutis pode ser desdobrado em 7 níveis, e cada nível pode ser dissociado em 7 subníveis. Bom, o que eu queria falar hoje aqui? Que o agregado perispiritual humano, né, como veículo ou como suporte do espírito, além de desdobrar-se para a movimentação em planos diferentes, proporciona 2 tipos de fenômenos, que são o fenômeno anímico, o qual gera as personalidades múltiplas, explicando. O espírito que eu sou, né, enquanto está no corpo físico, quando reencarna, né, cria a personalidade. Por exemplo, eu, o espírito que sou, está nesta existência da vida, criando a personalidade do Gease. E quando eu deixo o corpo físico pelo fenômeno da morte dele, esta personalidade hoje é existindo. Então, o objetivo depois é a personalidade criada pelo espírito que sou, a personalidade do Gease, é eclipsar-se ou integrar-se na proposta crística individual. Bom, e o segundo fenômeno é o personímico, o qual gera as subpersonalidades. E é no tratamento desses elementos conscienciais, quando negativos, que a gente utiliza a técnica do desdobramento múltiplo como ferramenta terapêutica. Bem, então, aí vamos falar agora, assim, mais claramente, o conceito de personalidades múltiplas, né? São as personalidades, então, vividas em outras existências, têm identidade própria, aparência, hábitos, idade, até polaridade sexual distinta da personalidade atual. Suas existências são temporárias, podem perdurar dias, meses, anos ou séculos. Eu creio que agora nós estamos um pouquinho mais crescidos e não estamos mais demorando muito, ou não vamos mais demorar muito nesta situação de rebeldia, de não aceitar a continuidade das existências, de não integrar-se no espírito que somos, né? Então, mas mesmo assim, hoje é natural você ver com frequência pessoas atuais se manifestando ou se comportando como se fosse há 2 séculos
há muito tempo atrás. Bem, aí o conceito de subpersonalidade. A subpersonalidade é uma cópia, é uma projeção da personalidade atual, como se fosse um xerox nosso. Então, a personalidade múltipla está no passado, vem do nosso inconsciente. E a subpersonalidade é uma projeção da nossa personalidade atual. Creio que nós temos um fundamento muito forte para esse fenômeno que nós trabalhamos no atendimento das pessoas, né? Porque agora fica claro que o que está mais ocorrendo é a autoobsessão. Ramatiz mesmo nos alertou que, em breve, não haveria mais obsessão de desencarnado para encarnado, mas haveria muito a autoobsessão e a obsessão recíproca, ou seria de encarnados para encarnados. Então, gente, isso é muito sério, né? Porque, segundo o J.S. Godinho, ele explica muito bem que as personalidades múltiplas e as subpersonalidades não são simples autômatos ou formas pensamentos, como muita gente pensa. Tem poder de decisão, autonomia de ação, conhecimentos diversos e força mental bem ou mal desenvolvida. Geralmente, estas personalidades múltiplas e subpersonalidades agem de forma oculta e com grau de periculosidade variado. Em muitos casos, quando negativas, subjugadas, quando negativas, são nos... E até nos atos, agressividade, conhecimentos de hipnose, ou ainda com técnicas, manipulação de energia, quando interferimos em suas ações, ou um facilitador com pouco preparo consegue influenciá-las, dominá-las, neutralizá-las, ou devido a isso, aqueles preparados ou se preparando para a rescisão. Eu lembro, uma vez que eu ouvi, né, do J.S. Godinho, que médium e orientador que não estuda será sempre um mini orientador e um mini médium, porque sem estudo isso não vai funcionar. Tanto que amai-vos e instruir-vos é o estandarte do espírita. Amor sem conhecimento fica quebrado. Amor sem conhecimento fica quebrado. Então, nós vamos estar falando muito sobre personalidades ainda neste programa, né? E entendendo que as coisas andam, a evolução não para. Tanto que tem um texto extraído da orelha da capa do livro do Dr. José Lacerda de Azevedo, que fala assim, ó, tão rápida é a progressão de nossas pesquisas que boa parte de Espírito Matéria, né, o livro dele, Novos Horizontes para a Medicina, é o subtítulo, já está ultrapassada. Olha só o que ele disse. Tão rápida é a progressão de nossas pesquisas que boa parte de Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, já está ultrapassada. Enquanto o livro ia sendo escrito, década de 90, outras hipóteses se confirmaram, transformando-se em leis. Nesse trabalho de amor, o conhecimento nos tem chegado de modo inesperado, natural e, por vezes, assombroso. Bem, então, eu acho assim que esse trabalho está sendo fantástico, né? Porque, por exemplo, ó, eu estou lembrando aqui de uma reportagem de Tiago Cordeiro, Revista Veja, edição número 1932, do dia 23/11/2005, sobre as personalidades múltiplas. Olha só, demônios internos. Acadêmico americano tinha 11 elementos diferentes entre personalidades múltiplas e subpersonalidades.
prestem atenção. Esse diagnóstico levou-se quase 15 anos para eles chegarem nesta conclusão. É uma sessão que nós fazemos em 30, 40 minutos. 1 hora, já acessamos, trabalhamos. Aí, no caso, 11 personalidades, às vezes até mais. Então, precisamos de estudar, precisamos de melhorar, porque quando Jesus disse, né, ele não falou sobre religião, ele estava falando sobre a terapêutica da alma. Então, vamos partindo para o final deste programa, assim, dizendo que a apometria está em constante evolução, trazendo propostas diferenciadas de tratamento. Existem inúmeros filamentos que se desdobram dentro da apometria, formando inúmeros tratamentos, propostas terapêuticas e inúmeras formas de aprendizagens e leituras de uma mesma técnica, a apometria, sendo um campo amplo de estudos e ampliação. Eu aprendi apometria em um centro espírita, né, grande, mas, de repente, fomos proibidos de fazer apometria. Não sei por quê. Mas aí, bem mais para frente, depois que eu continuei o trabalho, né, na minha casa, eu fui assistir uma sessão de desobsessão nesse centro, nesta casa que eu havia aprendido a fazer apometria. Pois bem, então, eu cheguei e assisti a sessão, eu vi que o orientador fez a regressão com a entidade, a presença que estava incorporada, fez a progressão, fez a despolarização de memória, fez um trabalho com cromoterapia, quer dizer, só faltou inverter o spin. E só faltou dizer que era uma personalidade que estava ali. Aí eu disse, vocês voltaram a fazer a apometria? A resposta foi, não, nós não voltamos a fazer a apometria. Eu falei, então o que é? Como que é o nome disso que vocês estão fazendo? Aí eles disseram para mim assim, isso chama-se técnicas da mediunidade avançada. Então eu não sei o que tem contra a apometria, né? É um trabalho fantástico. A terapêutica, então, do desdobramento múltiplo, utilizando essas técnicas, né, do desdobramento consciente, trata com eficiência o quê? Distúrbios do comportamento, né? O transtorno obsessivo, compulsivo, distúrbios do sono, seria insônia. Nós vamos entrar mais nesses detalhes nos próximos programas, né? Vendo as possíveis causas da insônia ou do sono entrecortado, distúrbios espirituais, obsessões diversas, distúrbios anímicos, no caso a autoobsessão, vícios e dependências químicas, dipsomania, tabagismo, etc. Dificuldades de relacionamento interpessoal, familiares, bloqueios profissionais, sensação de incapacidade, síndromes raras, tipo autismo, né? Retardo mental, acromegalia, que seria o crescimento das extremidades. Então, nós vamos estar falando para vocês, compartilhando com vocês tudo que nós estamos fazendo, porque é legal, é bacana a gente compartilhar e ajudar, esclarecer as pessoas. Então, por exemplo, esse texto que eu vou falar para vocês é extraído do nosso novo livro, que em breve será lançado, né? Apometria e as personalidades psíquicas, novos rumos para a psicoterapêutica da alma. Então, diz assim, se eu não sou o fulano, você não é o Beltrano e ele não é o Cicrano, o que é que somos? Ou melhor, quem somos nós? Somos partículas divinas ou personalidades do nosso Pai Maior, Deus. Somos consciências, somos espíritos em evolução, neste caminho do autodescobrimento. E a cada existência no corpo físico,
criamos mais uma personalidade. Aí, gente, é que está a lei do progresso, que consiste na nossa grande oportunidade e responsabilidade em não agirmos contrários à natureza, objetivando não demorarmos muito tempo na dissociação desarmônica, principalmente depois de criada a personalidade, e sim eclipsar ou integrar a mesma no espírito que somos, atualizando nossas versões antigas, a princípio, cooperando com a proposta crística individual. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e envio aqui vibrações amorosas e na bênção do Pai Maior, Deus, eu abençoo todos vocês. Um grande abraço, muita paz e muita luz.